Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, vai contra quase tudo que a gente aprendeu sobre lealdade. É a Lei 20, a arte de não se comprometer. No mundo que vive batendo palma para a dedicação, essa estratégia sugere que o poder de verdade pode vir de um lugar bem diferente. Sabe, desde criança a gente ouve que se comprometer é uma virtude. Mas e no grande tabuleiro do poder? Tomar um partido logo de cara é uma jogada de mestre ou o primeiro passo para cair numa armadilha? Isso realmente fortalece ou só limita as opções, deixando a gente vulnerável? Vamos investigar isso. A lei em si é brutalmente direta. A ideia é: tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. A lógica aqui é bem clara. Ao manter a independência, a pessoa deixa de ser só uma peça no jogo de alguém e passa a ser a mão que move as peças. E para a gente entender o poder dessa lei na prática, vamos voltar um pouquinho no tempo para conhecer uma verdadeira mestre do não compromisso. A rainha Elizabeth I da Inglaterra. Ela transformou a pressão para se casar na sua maior arma política. Tenta imaginar a cena. Uma rainha jovem num mundo totalmente dominado por homens. Todo mundo, desde o parlamento dela até os reis da Europa inteira, exigia que ela escolhesse um marido. A expectativa era óbvia, né? Ela deveria entregar seu poder a um rei. Só que a Elizabeth tinha outros planos. O mais impressionante disso tudo é por quanto tempo essa estratégia durou. Não foi coisa de 1 ou 2 anos, não. Foram mais de 40 anos. Desde a coroação até a morte, ela jogou o jogo do noivado, mantendo a Europa inteira em suspense. A simples possibilidade de um casamento era a arma diplomática mais poderosa que ela tinha. E é aqui que está a genialidade da coisa. Enquanto os pretendentes ficavam lá disputando a mão dela, ela ia extraindo concessões, firmando alianças meio frágeis e, o mais importante, evitando guerras. Pensa bem, um casamento com a Espanha deixaria a França furiosa. Um nobre inglês como marido ia criar um caos de ciúmes na corte. Então, ao não escolher ninguém, ela, na verdade, controlava todo mundo. Essa frase dela diz tudo, né? Para Elizabeth, o casamento não significava parceria, significava submissão. Ela entendeu perfeitamente que a independência dela era a fonte do seu poder, e ela não estava nem um pouco disposta a trocar isso por nada. Agora, vamos para um cenário bem diferente lá na Itália renascentista para ver como a mesmíssima lei foi usada. Não para atrair pretendentes, mas por uma questão de pura sobrevivência. Vamos conhecer Isabella d'Este, uma mestra no jogo da neutralidade. A situação de Mantua era muito, mas muito precária. Era um peixe pequeno num oceano de tubarões. Veneza, Milão, o Papa em Roma, os exércitos da França, um movimento em falso e, pronto, Mantua seria engolida. A Isabella estava num verdadeiro beco sem saída. Qualquer compromisso firme era praticamente uma sentença de morte para o seu pequeno estado. Se aliar à França significava criar inimigos na Itália inteira. Ficar do lado dos italianos, isso era atrair a fúria do exército francês. Para ela, a neutralidade não era passividade, de jeito nenhum. Era a única estratégia possível para sobreviver. A genialidade dela estava nisso, na capacidade de parecer uma aliada para todo mundo, sem ser de ninguém de verdade. Ela mandava presentes, cartas cheias de charme, espiões disfarçados de mensageiros. Ela manteve até o temido Cesare Borgia à distância, chegando a convidá-lo para ser padrinho do filho dela, um gesto que parecia amizade, mas que na verdade era uma baita manobra de defesa. E o resultado? Bom, enquanto reinos muito maiores eram saqueados, destruídos em conflitos sem fim, a pequena Mantua não só sobreviveu, como prosperou. O poder da Isabella não veio das batalhas que ela venceu, mas de todas as batalhas que ela foi inteligente o suficiente para evitar. Então, o que a gente pode tirar dessas histórias? Vamos tentar resumir a estratégia por trás da Lei 21 em alguns princípios bem práticos. Basicamente, a estratégia tem 3 pilares. Primeiro, cultive o desejo. Ao não se entregar de bandeja, o apoio se torna muito mais valioso. Segundo, mantenha a distância. Emoção atrapalha o julgamento. A frieza permite decisões estratégicas. E o terceiro, que é o mais astuto, jogue um contra o outro. Ao se posicionar no meio de rivais, os dois lados vão competir pelo seu favor, e quem ganha o controle é você. E essa lógica, olha, vai muito além de reinos e rainhas. A gente vê isso na guerra com o general grego Alcibíades, que vivia trocando de lado, só para ser sempre indispensável, na política moderna com Henry Kissinger, que ofereceu ajuda secretamente para os 2 candidatos na eleição de 1968, só para garantir seu lugar no poder, e até na arte, com Picasso que se recusava a ter um único marchand, forçando todo mundo a competir e, claro,
a inflacionar o valor das obras dele. No final das contas, o princípio central é esse. No momento em que você se compromete, a mágica acaba. A pessoa se torna só mais um na multidão. Manter a independência não é só sobre liberdade, é sobre manter o poder de definir as próprias regras do jogo. Mas claro, como toda lei de poder, essa aqui vem com um grande aviso. Usar isso de forma desajeitada ou levar ao extremo pode ser um desastre. Existe uma linha muito, muito tênue. Usar essa estratégia é como andar numa corda bamba. Um passo em falso e o que era visto como poder se transforma em desconfiança. O objetivo é atrair as pessoas, não criar inimigos por ser visto como alguém que não é confiável, né? Se a pessoa vai longe demais, o desejo que ela cultiva vira desconfiança. Possíveis aliados perdem o interesse. E o pior de tudo, os rivais que antes competiam podem perceber o jogo e se unir contra ela. E no final, em vez de ser o centro das atenções, o risco é ficar completamente isolado. E aqui está o pulo do gato. A lei não diz para nunca formar alianças. Não é isso. A grande sacada é a diferença entre um compromisso, digamos, externo, de aparência, e um compromisso interno, de verdade. É possível se aliar a uma causa, claro, mas nunca se deve entregar a própria autonomia emocional. É preciso preservar sempre a capacidade de pensar por si mesmo e, olha, isso é crucial, manter a porta aberta para sair se a situação mudar. E com isso, a gente chega na essência dessa lei. Não se trata de ser indeciso ou de não ter lealdade. Se trata de uma busca consciente pela autonomia. O filósofo Baltasar Gracian resumiu isso perfeitamente. É muito mais fácil se juntar à multidão, tomar um partido. Resistir a esse impulso, isso sim exige uma força imensa. A independência, portanto, não é passividade. É uma estratégia que exige coragem e ação o tempo todo. No fim das contas, a mensagem é essa. O verdadeiro poder não está em qual lado é escolhido, mas em preservar a liberdade de nunca precisar escolher, a não ser o próprio caminho. Ao se recusar a ser definido pelos outros, a pessoa se torna a única dona do próprio destino. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se não se comprometer é poder, então, em que momento o compromisso se torna a jogada certa? A resposta talvez não seja evitar o compromisso para sempre, mas saber exatamente quando e em quais termos vale a pena abrir mão de uma parte da própria independência.